A invasão em grande escala da Ucrânia por Putin em 2022 desencadeou a pior crise nas relações entre a Rússia e o Ocidente desde a crise dos mísseis cubanos em 1962. As decisões ocidentais adotadas até então vão desde novos fornecimentos de armas com o aumento das suas capacidades técnicas e de longo alcance, e instrutores da OTAN em vários países treinando militares e sabotadores ucranianos para sua participação em operações dentro do território russo. Desde o ano passado, a Ucrânia atacou profundamente o território russo, bombardeando refinarias de petróleo e fábricas de armas com drones e bombardeando repetidamente bases aéreas e regiões fronteiriças russas, muito importantes. Putin alertou no mês passado o Ocidente que um conflito direto entre a Rússia e a OTAN significaria que o planeta estaria a um passo da Terceira Guerra Mundial, principalmente se a Ucrânia empregar armas ocidentais contra o seu território, e disse que alguns militares da OTAN já estavam presentes na Ucrânia. Para as cabeças políticas russas, o enfraquecimento da Federação Russa como concorrente econômico e político e a sua subsequente remoção do mapa político do mundo através do desmembramento são os objetivos estratégicos de longo prazo de Washington, Londres e dos países do Ocidente coletivo controlados por eles. Os Estados Unidos e os seus aliados negam que queiram destruir a Rússia, embora considerem a Rússia como um inimigo e Putin como um ditador que está levando a Rússia à sua ruína estratégica. A Ucrânia jamais conseguiria atacar bases russas sem o auxílio europeu e americano. A maior preocupação hoje da Rússia são as suas bases aéreas de bombardeiros estratégicos e caças-bombardeiros ao longo da fronteira com a Ucrânia, como Ryazan e Ingles. Um dos motivos de Moscou transferir a maioria de suas unidades aéreas dessas localidades próximas da capital para muito longe, na região do Círculo Polar Ártico. A Rússia está bem ciente da forte dependência da Ucrânia dos fornecimentos militares ocidentais, da inteligência eletrônica, do reconhecimento óptico e da assistência dos conselheiros da OTAN no terreno. Como resultado, planejar e conduzir ataques requer uma quantidade significativa de recursos e horas de trabalho. E nem a Ucrânia e nem a OTAN querem se arriscar a gastar seus recursos já escassos enquanto conduzem ataques arriscados com profundidade no território russo. Mesmo assim, a Rússia, desde março deste ano, vem modificando as suas aeronaves e bases aéreas posicionadas no flanco oeste, em especial aquelas nos arredores de Moscou. Especialistas em análise de imagens de satélite notaram que a Rússia ampliou a pintura de alguns dos seus principais bombardeiros estratégicos, especificamente os Tu-95MS e Tu-160M Cisne Branco, com um novo padrão de camuflagem. Acredita-se que não seja mais uma tentativa de protegê-los de possíveis ataques de drones e mísseis realizados pela Ucrânia. A expansão desse trabalho pode confirmar que a metodologia vem entregando resultados. Por exemplo, em março, algumas aeronaves foram observadas na base aérea de Ingles, situada a cerca de 800 km a sudeste de Moscou, com uma pintura camuflada e destacando-se das demais aeronaves. Essas medidas foram descobertas no ano passado, principalmente após Moscou empregar pneus de borracha de carros em cima das estruturas de seus bombardeiros para protegê-los de ataques de drones kamikazes, além de pintar as silhuetas, possivelmente como iscas. A base de Ingles também é a mesma estação aérea militar, juntamente com a base de Diaghilevo, que viu a Ucrânia conduzir ataques em grande escala usando drones de reconhecimento de alta velocidade transônica, o Tupolev Strizh-141 modificados, da era soviética para ataques terrestres, uma adaptação notável que trouxe grandes prejuízos a Moscou. Para escapar desses ataques, os militares russos passaram a empregar métodos baratos para confundir os militares ucranianos que empregam drones principalmente nas sombras da noite.
Torne-se um membro do canal e me ajude a continuar o trabalho no YouTube. Basta clicar no botão Seja Membro para você assistir aos vídeos antes de todos e ter seus comentários destacados. O Tu-95MS e o Tu-160 são as principais aeronaves de ataque aéreo de longo alcance do inventário da Rússia, usadas para atacar alvos militares e civis em cidades ucranianas usando mísseis como a KH-101 e bombas planadoras. A Ucrânia tem tentado frequentemente atingir esses bombardeiros e a Rússia prevê que as suas bases no extremo oeste, perto da Ucrânia, estarão sob constante ameaça. Outras aeronaves como o Ilyushin Il-76 também passou a ser modificada com cores de camuflagem que dificultam a observação por drones aéreos ucranianos. Não está claro se estas são as únicas aeronaves modificadas com pinturas de camuflagem ou se outras aeronaves também estão sendo empregadas nesse processo. Mas sabe-se que a base de Ingels 2 é uma das bases aéreas cruciais da Rússia e serve como base para regimentos de aviação de bombardeiros pesados. Os bombardeiros Tu-160 e Tu-95 mais empregados por Moscou estão utilizando um esquema de pintura mais escuro e quase se funde com o solo, com contornos pouco visíveis. Algumas imagens de satélite de setembro do ano passado revelaram que a Rússia colocou pneus excedentes nas asas e na fuselagem desses aviões. Os especialistas explicaram que os pneus foram estrategicamente posicionados para desviar qualquer ataque dos drones antes que eles pudessem atingir a fuselagem do avião. Um único golpe com uma ogiva pouco explosiva poderia ser suficiente para tornar a aeronave inoperante por um período significativo. A ideia por trás do novo esquema de pintura é tornar as aeronaves difíceis de serem detectadas por câmeras ópticas. Existe a possibilidade de que Moscou também ampliou a criação e posicionamento de aeronaves chamariz ou silhuetas estrategicamente posicionadas para criar alvos falsos. Tais iscas falsas, embora nem sempre bem-sucedidas, também deverão complicar o planejamento da Ucrânia, injetando um sentimento de dúvida sobre se os alvos identificados são falsos ou reais. Não se sabe se todas as novas metodologias empregadas pela Rússia estão dando certo, mas os métodos se ampliaram no decorrer do tempo e provavelmente que sim, inclusive diminuíram o número de ataques ucranianos a partir de drones nas bases aéreas. Os militares russos estão mais atentos a partir de agora. Esses métodos podem ser testados em médio prazo. Isso porque os Estados Unidos mudaram a sua postura e tudo pode acontecer na guerra na Ucrânia e no mundo a partir disso. Durante entrevista na quarta-feira, 15 de maio, o secretário de Estado americano Antony Blinken destacou que os Estados Unidos não proíbem a Ucrânia em atacar a Federação Russa com suas armas, dizendo que no final é a própria Ucrânia quem decide como travar a guerra, mudando a postura de Washington de longa data, aumentando assim o risco de Vladimir Putin reagir nuclearmente contra o Ocidente. Pessoal, criei um novo canal, o Analytics, para manter o meu trabalho vivo aqui no YouTube, diante das penalidades que estamos sofrendo e para novos projetos no futuro. Peço para se inscrever no novo canal e, se for possível, ajude através de um Pix para canalareamilitaroff@gmail.com.